Me chamo Andressa. Nessa videoaula, iremos ensinar fatoração de expressões algébricas de grau 2. E antes de apresentarmos o conteúdo, vamos recordar o que é fatoração. Fatoração é um termo usado na álgebra para designar a decomposição que se faz de cada um dos elementos que integram um produto, ou seja, o resultado de uma multiplicação. Daremos exemplo a seguir. Olá pessoal, sou o Kleber. Vamos falar um pouquinho sobre fatoração de grau 2. Porém antes, que tal relembrarmos um pouco sobre a fatoração por fator comum por evidência? Eu trouxe aqui um exemplo, uma expressão bem simples, ax mais ay. Vamos para a fatoração? Nessa expressão ax mais ay, o que nós precisamos primeiro? Primeiro de tudo, nós precisamos encontrar o fator comum. Qual que é o fator comum entre ax e ay? Nosso fator comum é o a. Ele repete. Nós temos o ar aqui e ele repete aqui. O que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos colocar esse a em evidência. Então vamos colocar o a em evidência. Então, colocamos aqui nosso a em evidência. Vamos abrir parênteses. Olhando para a expressão, o que sobrou aqui da nossa expressão que não foi colocado em evidência? O x e o y. Então vamos colocá-lo aqui, sempre respeitando o sinal. Então ali é positivo, aqui vai ficar positivo. Então nossa expressão fatorada ficou a multiplica x mais y. Mas como eu sei que deu certo? Como eu sei que a fatoração está correta? É fácil, nós podemos usar a multiplicação distributiva. O que nós fazemos? Nós multiplicamos o a pelo x, vai dar ax. Multiplicamos o a pelo y, deu ay. Ou seja, o resultado da nossa multiplicação aqui resultou na expressão original. Isso daí já nos deixa garantido que a fatoração sim está correta. Vamos para o exemplo prático, como nós podemos utilizar essa fatoração para resolver uma equação de grau 2. Olha só, pessoal, aqui nós temos um exemplo de uma equação de grau 2. Então eu trouxe aqui para vocês um exemplo também simples. 2x ao quadrado mais 2xy. O que nós precisamos aqui para resolver essa equação de grau 2? Um pouco diferente do exemplo que nós demos aqui, eu dei anteriormente. Então aqui nessa equação nós precisamos desmembrar a equação. Como nós fazemos isso? O 2 ele não precisa ser desmembrado, então nós podemos manter aqui. O x ao quadrado, tem como facilitar o x ao quadrado? Qual outra forma que eu posso descrever o x ao quadrado? O x ao quadrado é a mesma coisa do que x vezes x. Vamos manter o sinal aqui. O 2, como eu já tinha dito, não precisa, ele já mantém o 2. X vezes y, que é vezes também. Agora nós partimos para o fator comum. Qual o fator comum que nós temos aqui? Nós temos o 2, certo? Ele está aqui e ele repete aqui. Qual é o outro fator comum que nós temos? O x. Nós temos o x aqui e ele também repete aqui. Vamos colocar nosso fator comum agora em evidência. 2x colocado em evidência, vamos abrir parênteses. O que está faltando aqui na nossa expressão que não foi colocado em evidência? Nós temos o x, sinalzinho aqui de positivo, e o y. Pronto, aqui está fatorada a nossa expressão. Será que está certo? Vamos lá para a distributiva agora? Então, se eu multiplico aqui 2x por x, eu tenho 2x ao quadrado. Se eu multiplico 2x por y, eu tenho 2xy. Então, ou seja, está garantido. Nossa fatoração está correta. Então, eu posso afirmar que 2x ao quadrado mais 2xy fatorado, ele fica 2x multiplicando x mais y. Vamos para mais um exemplo?
Bom, pessoal, vamos para mais um exemplo. Nós temos aqui o exemplo, a expressão 6x² mais 4xy. Vamos desmembrar essa expressão? Primeiro de tudo, vamos pensar como que nós podemos escrever o 6 de uma maneira mais simples. Bem fácil, né? O x, nós podemos dizer que 2 vezes 3 é a mesma coisa que o 6? Podemos. O x², nós já vimos no exemplo anterior, x², nós desmembramos, fica x vezes x. Vamos manter o sinal. O 4 é a mesma coisa. Pensando, dá para nós simplificarmos o 4? Dá. Como que eu posso escrever de outra maneira? 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Eu tenho aqui o x e o y. Vamos procurar aqui agora o nosso fator comum. Qual que é o nosso fator comum aqui? Nós temos aqui o fator comum. Nós temos o 2, que ele está repetindo. E nós temos o x, que está repetindo aqui também. Vamos colocar o nosso fator comum em evidência. Então, 2x. Vamos abrir parênteses. O que está sobrando aqui? O que ficou sobrando? O 3x mais... O que sobrou aqui? 2y. Pronto, aqui é a nossa expressão fatorada. Vamos confirmar se está certo? 2x vezes 3x. 6x². 2x vezes 2y. 4xy. Então, pessoal, é simples fatorarmos uma expressão de grau 2 utilizando o fator comum por evidência? Espero que tenha sido fácil de compreender, que todos tenham entendido. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.